Bem-vindo a mais uma Palavra Oportuna, um tempo de reflexão e inspiração para as nossas vidas. Fique comigo, pois dentro de alguns instantes estaremos refletindo sobre algo da Palavra de Deus para a nossa edificação. Graças a paz, voltei. Hoje nós estamos com um tema que nós podemos dizer a justificação que dá vida. E o nosso texto ele vai estar lá na carta de Romanos, no capítulo 5, o verso 18 e 19. Acompanhem comigo. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Amém. Bom, aqui nesse texto, Paulo escreve para a igreja que estava em Roma com uma profundidade muito forte, porque aqui ele está dizendo a respeito de uma justiça que deveria ser feita, que deve ser feita e que foi feita. E essa justiça que eu quero trazer, eu quero expor o porquê dessa justiça, o que ela, o ato, dela que ela se aplica a nós hoje. Essa justiça, ela é devido ao primeiro pecado, que está lá em Gênesis, onde a gente viu que no primeiro livro da Bíblia Sagrada, nós vamos rever registros que ali a Deus criando o ser humano, o primeiro homem, o Adão, e ali o Adão, ele resolveu dar ouvido ao que Satanás falou, assim fazendo, não dando ouvidos à palavra de Deus, fazendo Deus de mentiroso e fazendo a escolha de ser independente de Deus. Então ali em Gênesis nós vemos Adão pecar, o primeiro pecado. Então ali vamos ver Deus agindo, pegando o animal inocente para derramar o sangue dele para cobrir a nudez de Adão e de Eva. E ali Deus vai fazer o seguinte, Deus já vai colocar em prática o plano de resgate que era necessário para resgatar o ser humano. Porque o que acontece ali? Por que o animal inocente, sem nada a ver com a história, teve que morrer e derramar o sangue dele para poder tampar a nudez de Adão? Porque o salário do pecado é a morte. Então, para cumprir a justiça de Deus, porque quem determinou que o salário do pecado é a morte foi o próprio Deus. É uma lei irrevogável, imutável. Então, ou seja, se pecou, tem que morrer. Mas por causa do amor de Deus para com o ser humano, Deus escolhe um animal inocente para derramar o sangue dele, porque isso era necessário quando alguém peca. Então ali a gente vai ver o primeiro pecado em Gênesis e o motivo de Deus ter colocado um plano de resgate em ação. Com isso a gente vai vendo esse desmembramento no decorrer da história. Ali a gente vê essa questão do primeiro pecado e como nós somos descendentes de Adão, então nós já nascemos com essa mesma natureza que Adão adquiriu no jardim, que é uma natureza de pecado. Por isso que as crianças, elas aprendem muitas vezes a mentir, a esconder coisas, Por quê? Porque ela já nasce com isso, com a natureza de pecado. O próprio Davi, em um dos seus salmos, ele vai falar a respeito que ele já nasceu em pecado desde a mãe, desde o ventre da mãe. Então nós já nascemos com essa natureza de pecado. Então, é necessário cumprir a justiça de Deus, que o salário do pecado é a morte. E aí Deus vai determinar, no decorrer de toda a Bíblia Sagrada, como que isso deveria acontecer. Por exemplo, como que o resgate deve acontecer. Deus vai determinar lá em Levíticos, no capítulo 25 e 27, determinando o resgate de muitas coisas. Resgate de bens, de campos, E dentre esses resgates, como que se deveria ser resgatada uma pessoa escrava.
Ali ele já está fazendo uma alusão, já está fazendo uma comparação como que deveria acontecer um resgate. E aqui a gente vai entender o seguinte: Deus determina em Levíticos 25 e 27 que o resgate do ser humano deveria vir um escravo, né? O Filho de Deus que se tornou escravo. E tá dando aí, aqui a gente vai dar uma alusão do seguinte: uma pessoa que se tornou escravo do pecado, escravo de Satanás, ela só pode ser resgatada por um parente próximo. Seja tio, primo ou um parente distante de sangue. Demais tem que ser um parente de sangue para poder vir resgatar a pessoa. Deus já está fazendo a alusão, já está dizendo o seguinte, e agora você vai entender por que que Cristo teve que vir como ser humano, por que que Deus do céu não mandou, vamos resgatar logo todo o ser humano e vir trazer aqui para o céu, todo mundo junto, né? Já que eu tenho todo o poder. Não é bem assim. Deus envia o seu Filho, porque o resgate do ser humano tinha que acontecer por um parente próximo. Por isso que Jesus Cristo vem em carne e sangue, para se tornar um ser humano, um parente próximo de sangue do ser humano. Por isso que Jesus Cristo teve que vir em carne. E aí a gente vai ver na Bíblia essa determinação. Outra determinação, por exemplo, que está ligado com o resgate e com o cumprimento da justiça de Deus, que o salário do pecado é a morte, você não pode esquecer disso. A outra coisa que Deus determina é a respeito da expiação. Expiação nada mais a gente vai ouvir muito assim a respeito, a pessoa serviu como bode expiatório, que significa o quê? Em sua suma, que um inocente está levando a culpa de alguém culpado. E a expiação, ela foi determinada também por Deus, lá em Levíticos, no capítulo 16. Deus vai determinar a respeito da expiação, que era da seguinte forma. Preste só bem atenção. O sumo sacerdote, ele era o representante do povo, dos israelitas. E ele tinha uma vez por ano, ele tinha que fazer o dia da expiação, que consistia o quê? O sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, derramava o sangue de um cordeiro inocente, sem mácula, sem defeito, perfeito. Um cordeiro perfeito. E aí ele derramava o sangue, tinha todo um processo de aspersão e tudo mais. E ali ele saía do Santo dos Santos após todo esse sacrifício, derramamento do sangue de um inocente perfeito. Então ele saía do Santo dos Santos, ia diante do povo e começava a orar. E isso significava o quê? E o povo entrava em uma alegria, num êxtase muito forte, porque significava que Deus perdoou seus pecados por mais um ano. Significava que as colheitas iriam ser bem-sucedidas, que a chuva viria no seu tempo correto. Mas aqui a gente percebe o quê? Deus determinando de como que o preço do pecado tem que ser pago, ou seja, e como alguém poderia pagar o preço do pecado que foi inserido lá no Jardim do Éden, que é ali através de Adão e Eva. Então ali Deus está explicando, expondo que teria que ser através de uma expiação, derramamento de sangue de um inocente. Quem que é esse cordeiro, essa alusão do cordeiro que Deus determina em Levíticos 16? Jesus Cristo, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então aí nós temos uma determinação de como o resgate deveria acontecer e a justiça de Deus, que é um processo que através dessa exposição da Bíblia, esse processo acontece da seguinte maneira. Jesus Cristo, agora que você sabe que Jesus Cristo teve que descer como carne e sangue. E aí você pode até perguntar, mas por que, Bruno, que não foi através de outros santos, como Samuel, como Isaías, Jeremias, ou o próprio Moisés que tinha um a sós com Deus muito forte, né? E ali Moisés não queria sair da presença de Deus. Então por que não Moisés? Porque todos esses homens e qualquer outro homem após Adão, ele não era perfeito, porque todos herdaram o pecado, a natureza de pecado de Adão. Então, assim como Adão ele era santo, ele entrou em pecado, também para poder pagar o preço, o representante tinha que ser alguém sem pecado também. Então aqui você vai entender por que teve que ser Jesus Cristo.
E aí você vai entender juntamente que o homem de carne, sangue e santo. E agora você vai também entender que o seguinte, Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote, o nosso representante. Por isso que Paulo aqui vai falar na carta aos Romanos, no capítulo 5, ele inclusive vai dizer que ele é o nosso representante, que através de um só homem, um só representante entrou o pecado, mas também através de um único ato de justiça de um só homem, ou seja, o sumo sacerdote, que agora é Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote. Então agora você está entendendo que o porquê que teve que ser Jesus Cristo, como que isso deveria acontecer para pagar o preço do pecado. E aqui nós vamos ver, aí quando chega o momento da cruz, no processo da cruz, aliás, nós vamos ao encontro de duas coisas que está acontecendo ali. A justiça de Deus e o amor de Deus. Por que que é a justiça de Deus? Porque se pecou tem que morrer. Então o preço de sangue, essa dívida que foi gerada há tempos atrás no jardim, ela está paga. Essa justiça foi cumprida. Então Deus cumpriu a justiça dele, enviando o seu filho. E aonde está o amor? Deus poderia muito bem liquidar o ser humano no momento do pecado ali e enviar para o inferno, porque é o destino de todos que pecam, de todos que permanecem no pecado. É o destino dele, é o inferno. Então Deus poderia muito bem fazer isso, mas ele escolheu o amor. Ele escolheu resgatar o ser humano. Então agora nós já podemos dizer que nós somos livres. Nós já não temos mais uma dívida de pecado. Por quê? Porque essa dívida foi paga. Você pode dizer que é uma pessoa livre. Se alguém perguntar, você é justo? Você vai dizer o seguinte, sim, porque eu nasci de novo, eu nasci do Espírito agora. Eu vivo em Deus através da fé do que Ele fez, da obra que Ele fez na cruz. E eu estou incluído junto com Ele, porque eu sou filho de Deus agora. Então você pode dizer que você é justo, que você é uma justa. E isso vai te dar liberdade para todas as coisas. Agora já não é mais você e eu não somos mais escravos do pecado, muito menos de Satanás. E agora nós podemos dizer que estamos livres e que Deus vai nos ouvir, porque também foi reconciliada a nossa comunicação entre o ser humano e Deus. Então Deus irá ouvir a oração de um justo, de uma justa, porque você e eu estamos justificados em Cristo Jesus. E agora você será ouvido. Tudo que você pedir para Deus, Deus ouvirá você. E você terá que exercer agora a sua fé, acreditando nesse ato de justiça que Deus fez, porque ela vai lhe assegurar 3 realidades. A primeira coisa que você vai sentir a partir desse entendimento que você está recebendo agora você receberá paz de Deus. E você receberá uma posição permanente na graça de Deus, que é receber justamente a graça, é receber aquilo que você não merece. Eu e você não merecemos o céu, porque somos pecadores, mas agora que estamos incluídos no ato de justiça de Jesus Cristo, porque a nossa dívida está paga, nós estamos incluídos, recebendo de graça o céu agora, através desse ato de justiça. E o terceiro ponto, que aqui é a ausência de condenação. Então nós éramos precisos ir para o inferno, mas Jesus foi até o inferno, e cumprindo todo o processo do ser humano que deveria acontecer com ele. Agora você pode dizer que você não tem mais condenação, amém? Eu quero orar por você nesse momento. Pai, muito obrigado pelo seu ato de justiça. Aqui, Senhor, eu apresento essa pessoa que está assistindo. E se ela, meu Deus, por algum motivo, ela sente um peso pelo pecado que cometeu, que ela sinta liberdade, Pai. Cura, meu Deus, que ela sinta a tua paz neste momento, meu Deus, porque agora ela tem esse entendimento que a justiça do pecado que ela cometeu e que ela se arrependeu está paga, pois foi paga através de Jesus Cristo. Assim eu oro apresentando quem esteja me assistindo, meu Deus, no nome de Jesus Cristo. Amém. E até a nossa próxima palavra oportuna.